Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esta primeira edição do nosso RS Play Entrevista. É o programa que a gente vai aqui receber autoridades, personalidades do Rio Grande do Sul para a gente conversar sobre os assuntos que interessam a todos nós. No programa de hoje eu recebo Gilberto José Speer Vargas, Pepe Vargas, né, para quem conhece, presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual, foi o primeiro prefeito do Partido dos Trabalhadores de Caxias do Sul, médico formado pela Universidade de Caxias do Sul, deputado estadual, deputado federal, 3 mandatos como deputado federal, ministro do Desenvolvimento Agrário e ali trabalhando muito para políticas da agricultura familiar, reforma agrária, crédito rural, enfim, a gente tem muita coisa para conversar. Obrigado pela presença aqui, deputado. Parabéns aí pela trajetória, agora assumindo como presidente. Obrigado por ter vindo à nossa casa aqui. Prazer, Nando. Prazer muito grande, né? Desejar aí um sucesso ao programa, a RS Play, mais uma alternativa na comunicação do estado do Rio Grande do Sul. É muito bom a gente ver também o setor de comunicação do nosso estado se desenvolvendo, ampliando. É um prazer estar aqui contigo. O que um médico resolveu se envolver na política, né? O que da medicina ali, o seu trabalho com saúde pública, lhe levou a querer ingressar na vida pública? Bom, eu tenho uma militância política que antecede, inclusive, a minha entrada na faculdade de medicina, né? Eu, desde os meus 16 anos de idade, eu tenho militância política, né? Ainda num primeiro momento, um período difícil, ainda no tempo da ditadura, nós não tínhamos a possibilidade de ter grêmios estudantis, porque a ditadura fechou os grêmios estudantis. Então a juventude que tinha alguma contradição com o regime militar, com a ditadura militar, o que sobrava era fazer campanha para a oposição, né, da ditadura, né, que era o que a gente fazia. É muito mais do que uma questão de escolher qual partido, era escolher a democracia. A democracia, exatamente, né. Só tinha 2 partidos, sim, a Arena e o MDB, né, a Aliança Renovadora Nacional da ditadura, Movimento Democrático Brasileiro de oposição à ditadura. Quando eu entro na universidade, aí já é um outro momento, já é um momento de reconstrução da UNE, né, da União Nacional dos Estudantes, da anistia política, da reorganização dos partidos. Né. Final dos anos 70, isso? Exatamente. Né, e aí já tem um movimento pela construção do Partido dos Trabalhadores. Né. O nosso grupo de movimento estudantil, na época, tinha muita simpatia com esse movimento. E a gente acabou se envolvendo, né, com o processo de construção do Partido dos Trabalhadores. E no que diz respeito à medicina, Nando, é o seguinte, quer dizer, o acesso à saúde, ele não é só acesso a serviços de saúde, né? Inclusive isso está dito na nossa Constituição, saúde é um direito de todos e dever do Estado, que deverá ser garantido mediante o acesso a ações e serviços públicos de saúde, mas também por meio daquilo que a gente chama de condicionantes da saúde. Acesso à moradia digna, acesso a um trabalho decente, acesso a uma renda adequada, acesso ao lazer, acesso ao saneamento básico. Bom, todas essas questões que eu estou falando aqui, e inclusive a organização de serviços de saúde, depende da política, depende de decisões políticas, não é só uma técnica. E todos esses elementos afetam direto a saúde pública, né? Afeta a saúde, afeta a vida das pessoas e a saúde das pessoas. Então desde muito cedo eu tive presente isso e para mim sempre foi indissociável a luta pelo acesso à saúde da luta política. Eu, quando me formei em medicina, não tinha nem o SUS ainda. O SUS só vem em 88. Estudei com a Constituição de 88. Na realidade, com a 8ª Conferência Nacional de Saúde, foi ali que se desenhou, né, os princípios do SUS. Né? Logo depois da redemocratização, mesmo que a gente tenha perdido a emenda das diretas, né, infelizmente não conseguimos... 1984, a Dante Oliveira. Né? Em 85 vem... bom, aí no colégio eleitoral se derrota o candidato da ditadura, digamos assim, o Maluf. Paulo Maluf.
e elegeu Tancredo Sarney no colégio eleitoral, seria o voto direto do povo, né? Mas ali começa um processo de redemocratização. Curioso, o Tancredo morre, é uma tragédia, mas o curioso é que em 64, para o João Goulart assumir, é também o Tancredo que assume uma espécie de primeiro-ministro ali naquele parlamentarismo que foi inventado ali, né? E aí ele volta meio que para contemporizar também, sendo o candidato, digamos, da esquerda contra Paulo Maluf. O Tancredo tinha sido ministro da Justiça do Getúlio, né? Na década de 50, no segundo governo Getúlio, né? Então ele vinha dessa tradição, assim, de um campo democrático, né? Bom, aí a gente não consegue a Dani de Oliveira, veio um governo eleito no colégio eleitoral, mas mesmo assim vem a redemocratização, a liberdade de organização partidária também. Os partidos que não podiam se organizar, como o PCB, PCdoB, puderam se reorganizar. E em 86 é feita a 8ª Conferência Nacional de Saúde, né? E lá na Conferência Nacional de Saúde é que o movimento sanitarista brasileiro constitui, digamos assim, os princípios do SUS. E aí vem a Constituinte em 88, elegem-se os constituintes em 86, e em abril de 88 vem a nova Constituição. E lá na Constituição, então, tem os princípios do SUS. Então eu digo assim, eu quando comecei a trabalhar com não tinha SUS ainda. E o SUS tem problemas. É verdade que ele tem problemas, só que o SUS é pela primeira vez na história do Brasil, é um sistema único que dá acesso universal. Antes do SUS não tinha acesso universal. A pessoa, para ter direito à saúde paga pelo Estado, ela tinha que ter carteira assinada. Tinha que ser um empregado formal com carteira assinada, ou um profissional liberal que pagasse a Previdência, ou um empresário que pagasse a Previdência. Ou seja, a maioria do povo estava fora. Tu imagina quantas pessoas tinham um emprego com carteira assinada no Brasil na década de 60, na década de 50, na década de 70. Né? Então a maioria das pessoas nunca chegamos a 50% da população, até hoje, nunca chegamos nisso. Um agricultor, uma agricultora estava fora, porque ele não tinha carteira, ele não tinha carteirinha do INPS. Agora o SUS ele tem que estar sempre numa sintonia do que é lá federal, mas com os estados e municípios. No Rio Grande do Sul, como é que o senhor acha que está funcionando o SUS? Então, esse é um princípio do sistema, a descentralização, né? Ele é descentralizado e os 3 níveis da federação têm responsabilidades com o seu financiamento e com a organização do sistema. Eu acho que a situação da saúde no Rio Grande do Sul não é boa, né? Os municípios investem mais do que a legislação exige. A legislação exige 15% da arrecadação. Todos os municípios investem muito mais do que 15%. Tem município que investe quase 30%. O Estado não investe os 12%, que está definido em lei para ele investir. A União, depois que foi feita a chamada PEC da transição, né, ali no final do governo do presidente Bolsonaro, na transição para o novo governo do presidente Lula, o presidente Lula acordou com o Congresso e votaram a PEC da transição, que acabou com aquela lei do teto de gastos, que foi um desastre para a saúde, a lei do teto de gastos. O Sistema Único de Saúde perdeu 49 bilhões de reais em função da lei do teto de gastos. E com isso foi recomposto o orçamento do Ministério. Hoje voltou a vigir o que era lá a emenda constitucional 86, que estipula que a União tem que também aplicar os 15%. A União e isso está sendo aplicado hoje? Está sendo aplicado, inclusive, ano passado, um pouco mais do que isso. Levemente acima disso. Se isso é suficiente ou não é outra discussão, mas é o que a lei, define, né? E o governo do Estado não aplica os 12%. Não é de agora, nunca aplicou, né? Mas eu digo assim, o governador já está no seu 7º ano, então ele já teria tido condições de ter aplicado. Nós, todos os anos, tentamos fazer emendas ao orçamento do Estado para que aplique-se os 10% e, infelizmente, como o governador tem maioria, a maioria vota contra as nossas emendas. Agora o governador está discutindo um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para cumprir os 12%. Sim. Né? Nós tentamos agora, inclusive essa semana, na votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, novamente colocar lá que uma das diretrizes orçamentárias fosse o cumprimento dos 12%. Mas foi rejeitada a emenda também, né? Então é uma briga. Então eu acho que tem problemas, né? Tem problemas. Eu também acho que nós não temos uma regionalização adequada dos serviços. Nós temos vazios assistenciais grandes no Estado, em várias áreas. Nós estamos com os hospitais da região metropolitana superlotados.
né? Então acho que não está legal, não, ao meu ver. Acho que falta dinheiro para o SUS, porque eu vejo algumas avaliações de que o SUS tem dinheiro, de que a educação tem dinheiro, que o problema está na organização ou até em desvio de verbas ou coisa assim. Falta dinheiro para o SUS funcionar. Ele funciona bem, como a gente disse, mas ele tem problemas, tem gargalos, especialmente em marcação de consultas, pessoas que ficam à espera de cirurgias. Falta o que no SUS, né? Não, eu acho que precisa mais recursos para o SUS. Pode ter uma gestão melhor, sem sombra de dúvidas, né? Mas também é preciso mais recursos financeiros. Mais recursos financeiros. Por quê? Nós vivenciamos uma transição demográfica e geracional, né? O Brasil é um país que está envelhecendo. O Brasil é um país que tem uma taxa de fecundidade baixa. O número de filhos por mulher no Brasil é menos de 2. Se um casal é 2 pessoas e os casais estão fazendo menos de 2, não está repondo população. Está caro ter filho, deputado? Está caro ter filho, é uma das razões, sem sombra de dúvidas. Mas independente de qualquer coisa, bom, uma forma de não ser caro ter filho é ter um sistema único de saúde que funcione e ter uma educação pública que funcione. Não aquilo que a gente vê, né, o mercado financeiro advogando e boa parte de alguns deputados em Brasília advogando que tem que cortar gastos na saúde, na educação. Tem gente que defende que não tem o mínimo constitucional para a saúde e o mínimo constitucional para a educação. Eu acho que o governo federal tem que gastar menos. Agora, a gente tem que saber onde é que ele está gastando. Se tu pegares o que o governo federal gasta com saúde, com educação, com previdência social, com assistência social, e mais o que ele investe em obras novas, no PAC, por exemplo, você vai ver que o ano passado ele gastou R$1 trilhão nisso aí. Estou arredondando. Você não acha que o Congresso, por exemplo, fica meio desmoralizado de cobrar quando ele cria uma nova lei onde ele aumenta, inclusive, o número de deputados? Sem dúvida. Se desmoraliza totalmente. Uma lei absolutamente equivocada. Mas eu dizia o seguinte, ó, R$1 trilhão para isso. Eu vou repetir. Saúde, educação, previdência, assistência social e investimentos no PAC. Obras. R$1 trilhão. Quando tu pegar o que o Estado deixa de arrecadar por benefícios fiscais a determinados setores da economia, mais o que o governo gasta em juros e serviços da dívida pública, que estão atreladas à taxa Selic, a taxa básica de juros, que é uma definição não do governo, mas do Banco Central, a taxa de juros, sabe quanto que o governo gasta? 1 trilhão e 400. Tu pega toda a saúde, toda a educação, toda a assistência, toda a previdência, políticas fundamentais para a população. 1 trilhão. Aí tu pega benefícios fiscais para determinados setores econômicos, alguns até necessários, obviamente, outros não precisaria ter esses benefícios fiscais. Gasta mais de 500 bilhões por ano em benefícios fiscais, que o governo deixa de arrecadar. E gasta quase 900 bilhões de reais em juros e serviços da dívida. Cada vez que o Banco Central aumenta em 1% a taxa básica de juros, é 50 bilhões de reais a mais que o governo vai gastar no ano. Então, o governo vai lá, faz um corte de gasto de 30 bilhões, e numa decisão do Comitê de Política Monetária, lá do tal do Copom do Banco Central, vai 50 bi. Então, o Banco Central tem que ajudar. Né? O gasto fiscal tem que ajudar o Banco Central, o fiscal tem que ajudar o monetário. A política fiscal tem que ajudar a política monetária, é o que a gente mais ouve. Vem cá, e a política monetária não tem que ajudar a política fiscal? Qual é o país que tem Banco Central que não tem meta de crescimento da economia? O Brasil. Agora, o que é curioso é que o antigo presidente do Banco Central foi indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual é indicado pelo presidente Lula. E os juros, ao invés de cair, eles aumentaram. O problema eu sou muito crítico, Nando, do sistema de agências reguladoras. O Banco Central virou uma agência reguladora, igual a ANEEL, que é a da energia elétrica, igual a da Anatel, que é da telefonia. O que acontece? Os governos indicam as pessoas, mas o presidente da República indica os membros dessas agências reguladoras. Mas ele tem que indicar alguém que tenha trânsito no Senado, porque quem dá a última palavra é o Senado.
Então ele não consegue nunca indicar quem ele quer, ele tem que pegar alguém ali, mais ou menos, que pensa que nem ele, coisa e tal, e tem que ter trânsito ali no Senado, porque quem dá a última palavra é o Senado. Ele indica, a pessoa é sabatinada no Senado e depois vai para a agência reguladora A, para a agência reguladora B. Quando chegam lá na agência reguladora, eles têm autonomia total. Se o presidente da República quiser trocar, não pode. O cara tem 4 anos de mandato. E depois que eles chegam lá, eles se autonomizam em relação ao governo que é eleito pelo povo. E, em geral, ficam... E o presidente do Banco Central não é eleito pelo povo. E, em geral, ficam capturados por quem eles têm que regular. Eles têm que regular a telefonia, mas eles estão capturados pelas ideias do serviço de telefonia. Eles têm que regular o sistema elétrico, mas estão capturados pelas ideias e pelos interesses do sistema elétrico. E têm que regular o sistema financeiro e são capturados pelo sistema financeiro. Eu sou muito crítico a esse modelo. Esse modelo não tem como dar certo. Né? O Banco Central hoje, a meu ver, 15% de taxa, a inflação é 5,32%. A taxa média de inflação dos últimos 30 anos foi em torno de 6%. A meta da inflação é 3% mais 1,5% ou menos 1,5%. Então a meta é de 2,5% a 4,5%. Ela está em 5,32%, está um pouco acima da meta. Não temos uma inflação de demanda, não há excesso de consumo no Brasil. Então a política monetária, aumentar juros, serve para conter uma explosão de demanda que acaba aumentando preços por excesso de demanda. Né? A velha lei da oferta e da procura. Tem muita procura e pouca oferta, aumenta os preços. Nós não estamos vivendo isso no Brasil. Nós temos sim uma alta de preços generalizada a nível internacional por N fatores, né? Pandemia, guerras, etc. Né? Então nada justifica nós ter uma taxa real de juros que é quase 10%. Vai ver qual é a taxa real de juros dos outros países. Então isso é uma bola de ferro grudada na perna da economia brasileira, que inclusive, eu acho que o Brasil é um caso que exige uma tese econômica. Porque com uma taxa de juros dessa, nós ainda crescemos 3,4% ano passado, crescemos 3,2%, se eu não me engano, em 2023. Crescemos mais do que a grande maioria dos países, apesar do Banco Central. Eu sou muito crítico ao que o Banco Central faz hoje em dia. Poderia ter uma taxa de juros bem mais baixa. Né? Isso ajudaria o governo, inclusive, a gastar menos, porque tu ia gastar menos com serviços da dívida. Esse debate agora, essa queda de braço com relação ao IOF no Congresso, você não acha que também, e aí a imprensa também tem que fazer a sua culpa, né? Há muita desinformação, porque eu vi vários debates sobre pessoas preocupadas que o meu crediário que eu vou fazer, a minha prestação vai aumentar os juros e tal, enquanto na verdade, eu vi o ministro esclarecendo, essa taxação somente para pessoa jurídica, não afeta a pessoa física. E aí se cria todo um debate sobre isso. Se houver condições, ambiente nesse momento, de o Lula conseguir isso, que ele disse que é o grande objetivo dele, ele disse que ele vai na justiça, porque senão ele não tinha sentido de estar é uma dos fundamentos da sua campanha, que é a redistribuição de renda, e ele acredita que passa por aí. O senhor que estava lá dentro do Congresso durante tanto tempo, conhece aquele ambiente, o senhor vê alguma chance disso funcionar, ter um acordo? O Congresso Nacional é majoritariamente dominado pelos interesses da elite econômica brasileira. Uma elite muito egoísta. Né? Eu queria que o Brasil tivesse uma taxação de imposto de renda igual aos Estados Unidos, por exemplo, já me servia. A nossa é completamente desigual, né? Nos Estados Unidos, os ricos pagam mais imposto de renda do que os ricos brasileiros. Né? Então, o que era a questão do IOF? Era tu cobrar IOF das bets, ou seja, das casas de aposta que estão ganhando um monte de dinheiro. Ficaram 4 anos sem pagar nada. Né? Cobrar mais IOF das bets, cobrar mais IOF das fintechs, sistema financeiro também, porque tem fintechs aí que ficaram do tamanho de um banco comercial normal e pagam menos imposto que eles. É justo que eles paguem um pouco mais. Né? Então isso não ia no crediário da loja, não ia ter aumento de IOF sobre o crediário da loja. Não ia ter... Então, enfim, acho que parte ali do Congresso Nacional, a oposição, digamos assim, de extrema-direita, votou contra porque não quer que o governo dê certo. Né? Para eles, quanto pior, melhor. E outra parcela votou contra porque sempre é refém dessa elite brasileira. O imposto de renda que o Lula quer mudar agora, né?
Ele quer o quê? Ele quer que quem ganha até R$5.000 não precise pagar imposto de renda. Não paga imposto. O que é muito importante. Isso significa 27 bilhões a menos na arrecadação. Então tem que compensar isso cobrando do andar de cima. Vem cá, uma pessoa que ganha mais de R$100.000 por mês, não pode pagar, é justo pagar o mesmo imposto de renda do que quem ganha R$3.500? Não é justo. Então o Brasil tem uma estrutura tributária injusta, comparativamente a de outros países. Eu digo, pega o sistema de imposto de renda norte-americano e aplica aqui. Não tem problema. Temos que ir para o primeiro mundo. Não é possível, né? São 140 mil pessoas físicas que terão aumento de... Você está dizendo que os Estados Unidos, o país do liberalismo, ele tem nos seus impostos uma ideia de redistribuição de renda melhor do que no Brasil? Melhor que a brasileira. Embora é verdade que lá nos Estados Unidos, tanto no primeiro governo do Trump como agora, e no governo do Bush, também eles fizeram alterações na estrutura tributária deles de forma que os ricos pagassem menos que vinham pagando. Mas aquele Estados Unidos histórico, do estado de bem-estar social, da democracia americana, do boom americano pós-guerra, pós-segunda guerra até meados dos anos 70, 80, a taxação dos mais ricos era mais elevada do que hoje. Modo de vida americano. O American Way of Life. Isso, é. Né? Isso foi possível também por conta de uma estrutura tributária mais justa que a atual nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos têm muitos problemas sociais hoje, né? Que não tinha no passado, passou a ter. Eu ia até entrar depois nesse assunto, mas nós estamos falando nisso, eu vou entrar agora. Como é que o senhor avalia essa política protecionista, sei lá o que eu vou dizer, ou de retaliação dos Estados Unidos, especialmente do presidente Donald Trump, em se tratando de Brasil, com uma taxação agora de 50%, que isso pode afetar, por exemplo, o Rio Grande do Sul, exportadores gaúchos, a indústria de calçados, por exemplo? Afeta a indústria de calçado. Assim, a nossa pauta de exportação, o Brasil, os Estados Unidos é o segundo parceiro comercial do Brasil, o maior é a China. Né? Agora, o que nós exportamos para os Estados Unidos são produtos de maior valor agregado. É verdade. Nós aqui, por exemplo, sapato, exporta-se muito sapato para os Estados Unidos. Eu acredito que mais ou menos, talvez uns 10% a 20% da produção de sapato gaúcho vai para lá. Então não é toda a indústria, enfim. Sim. Mas o que está colocado ali, é importante que as pessoas leiam a carta do Trump. Não só aquilo que dizem que o Trump disse, tem que ler a carta que ele mandou. Que não é uma carta endereçada ao governo brasileiro, nada, é publicada numa rede social dele. Não, ele publicou na rede social e depois mandou. Mandou, de fato. O governo brasileiro recebeu a carta, mas ele primeiro... Já publicada na rede social. Publicado na rede social e depois mandou. O que a carta diz? Ela fala de 3 coisas para justificar esses 50%. Ele reclama de decisões do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. O que tem a ver isso com a taxação? Então ele diz assim, estão perseguindo o Bolsonaro. Ele acha que o Bolsonaro está sendo perseguido, que o Bolsonaro não cometeu crime nenhum e que há uma perseguição ao Bolsonaro. E ele acha que está se exigindo das big techs norte-americanas coisas que o Brasil não deveria exigir. Coisa que a Europa exige. Google, Facebook, Twitter. Ou seja, essas empresas se instalam no Brasil e tem que seguir a legislação brasileira. Assim, quando se instalam lá na Europa, tem que seguir a legislação da União Europeia. Bom, os Estados Unidos é a legislação deles. O que o Supremo... Ele não exigiu que o TikTok fosse comprado por um americano, senão não poderia existir mais, que era chinês? Então, veja bem, então ele reclama de decisões do judiciário brasileiro. Bom, nós somos um país que tem uma democracia, nós somos um país que tem instituições que são o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário são independentes. O poder judiciário brasileiro não é um puxadinho do governo federal. Ele é um poder, o poder judiciário ele é independente, ele tem autônomo, os juízes fazem concurso público, etc, etc. Então ele quer que o governo brasileiro diga para o Supremo Tribunal Federal o que o Supremo Tribunal Federal tem que fazer. Pelo amor de Deus. Então, enfim, ele não quer que o Bolsonaro vá para a cadeia, porque ele acha que o Bolsonaro vai para a cadeia, então ele quer taxar 50%, quer ameaçar o povo brasileiro em taxação de 50%, para ver uma mobilização do povo contra que o Supremo Tribunal Federal siga nas ações das pessoas que tentaram cometer crime contra a democracia brasileira, que tentaram dar um golpe de Estado e coisa do gênero. Né? E outra coisa que ele diz é isso das Big Techs. Então ele quer que as Big Techs aqui... Veja bem, o que o Supremo regulou das Big Techs?
não pode cometer crime. Pornografia infantil, pornografia, racismo, homofobia, apologia a crime, homofobia. Isso não pode, a lei brasileira não permite isso. Coisa então, que já está na lei, calúnia, difamação. Digamos aqui que o Correio do Povo, a 0 hora, ou a RS Play, botar aqui um anúncio de alguém dizendo, olha, fazendo discurso criminoso, a RS Play vai ser responsabilizada por isso. Com certeza. Mas por que o Facebook, então, não é responsabilidade se alguém botar lá, e inclusive pagam para botar? Né? Então é isso. Bom, e aí depois ele entra nas considerações comerciais, e nas considerações comerciais o Trump mostra ou ignorância ou falsidade. Por que eu digo ou ignorância ou falsidade? Porque a balança comercial entre o Brasil e os Estados Unidos é favorável aos Estados Unidos. Mas alguém deve ter dito isso para ele. Eu acho que ele falou daquela vez. Ele falou por falsidade. Exatamente. Né? Eu não acredito que o presidente norte-americano não saiba quanto que os Estados Unidos exportou para o Brasil e quanto que importou do Brasil. Essa balança é favorável aos Estados Unidos. Então não tem um desequilíbrio na balança comercial que exija a cobrança de tarifas para dar competitividade. Sim, para equilibrar, como se eles estivessem tendo desvantagem. Né? Então é uma questão de natureza política. Eu acho que o grande problema aí foi que, digamos assim, eu acho que foi ruim para o Bolsonaro. Ficou muito ruim para o Bolsonaro, muito ruim para o Tarcísio de Freitas. Né, entrar no primeiro elogiando... Acho que o Tarcísio foi o que tá mais... Porque São Paulo, acho que vai ser o estado mais afetado, né? Com aço. Aí ele põe aquele chapeuzinho, Great American Again, e coisa e tal, e defende o Trump, e agora já está indo lá no... Hoje ele foi lá no representante comercial norte-americano lá em São Paulo pedir que o governo revogue as medidas e coisa e tal. Ontem ele estava elogiando, criticando o Lula, como se o Lula tivesse culpa disso. Né? O presidente Lula disse que vai se reunir com os exportadores, né, aqueles até os que mais poderiam ter prejuízo e tal, enfim, tentar não só ver novos mercados, mas o que é possível para auxiliá-los. A Assembleia tem alguma coisa que ela possa, nesse sentido, de fazer, de buscar auxílios, algo assim, para os nossos exportadores locais que estejam sofrendo algum problema a partir dessa taxação? Olha, eu acho que é isso que tem que reforçar essa iniciativa do governo brasileiro. Acho que é isso que a gente tem que fazer. O que é a iniciativa do governo brasileiro? Em primeiro lugar, o que o presidente Lula disse? Olha, nós somos um país soberano, temos as nossas leis, temos um sistema judicial, temos leis. Bom, isso é soberano, não vai ser um outro país que vai dizer o que a gente tem que fazer ou deixar de fazer. Não, o Brasil tem soberania, essa soberania é inegociável. 2, sob o ponto de vista comercial, o Brasil tem uma relação comercial histórica com os Estados Unidos e essa relação comercial é favorável economicamente aos Estados Unidos e é boa também para o Brasil. Já foram os nossos principais parceiros, né? Não são mais, né? Há muito tempo não são mais, né? Porque, aliás, a China virou o grande parceiro comercial de praticamente toda a América Latina. Né? De quase tomaram todo mundo. Conta. Né? Então o que ele está fazendo agora? Bom, olha, nós podemos defender a nossa soberania e eventualmente fazer reciprocidade da forma como estão querendo nos atender. Podemos fazer, ele não diz que vai fazer, diz, podemos, inclusive, agir com reciprocidade. Taxa 50 aqui, taxa 50 lá. Né? Mas ele não fez isso, não anunciou uma taxação. O que ele fez? Vou chamar as empresas, os setores econômicos que vão ser atingidos por isso, que têm relações comerciais lá com empresas norte-americanas, vamos conversar, vamos dialogar e coisa e tal. Porque eu acho que lá dentro dos Estados Unidos tem reações à decisão do Trump. Porque aquilo é prejudicial à economia norte-americana. E vai ter gente lá com problema, vai aumentar para eles também, né? Sim, vai aumentar os preços para eles, é prejudicial para a economia deles isso. Isso não é bom para a economia deles, é ruim para a economia deles. Então ele por preferência político-ideológica, né, ele não está fazendo uma política comercial, ele está fazendo uma política ideológica, o Trump. O Lula nunca fez política externa por ideologia. O Lula sempre fez e sempre praticou uma tradição da diplomacia brasileira, que é defender os interesses do Brasil. Acho que agora é que a gente vai ver quem é patriota ou não, né? Tem muito patriota aí que ficava batendo continência para a bandeira norte-americana e dizendo que defendia o Brasil acima de tudo, e não sei o que lá. E agora? O que vão dizer? Vão defender o Brasil ou os Estados Unidos? Deputado, como é que é a relação hoje do nosso governo estadual com o governo federal? E até que ponto o senhor, como
o presidente do nosso legislativo, né, e homem do mesmo partido do presidente da República, pode até, quem sabe, fazer um auxílio, caso a relação não seja tão boa assim, possa auxiliar nessa relação. Então, a relação institucional é boa. Não tem, veja bem, vamos pegar o pior episódio que nós enfrentamos aqui, que foi a enchente. A enchente. Quer dizer, se não fosse o auxílio do governo federal, nós estávamos numa situação difícil. O Estado sozinho não se levantava. Até porque ele tem menos condição econômica que a União. O governo federal liberou mais de 100 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Isso nunca aconteceu na história. Crédito subsidiado. Imagina, as indústrias, empresas gaúchas afetadas pela enchente puderam pegar linhas de crédito com 1% de juro. Não é o banco que ficou bonzinho, o governo federal está pagando a diferença do juro. O governo federal, só essas parcelas da dívida que vocês repactuaram lá no governo Bolsonaro, no tal do regime de recuperação fiscal, vocês podem ficar 3 anos sem pagar isso, usem esse dinheiro para reconstruir o Estado, né? Depois isso se incorpora no saldo devedor, mas nesses 3 anos nós também vamos fazer o seguinte, o juro não será cobrado. Né? Só de juro que não será cobrado dá 18 bilhões de reais, 14 bilhões de reais que deixa de se pagar e fica aqui. Né? 6 bilhões e meio de reais para o sistema de proteção contra as enchentes, que inclusive já é mais de 6,5 bi, porque está depositado rendendo juros, já virou 6.800. Fora o que foi para as prefeituras. Agora o governo do estado vai começar a construir algumas pontes que caíram lá em setembro de 2023. Vou pegar o exemplo de uma ali em Santa Bárbara, ali onde começa o Rio Taquari. Uma ponte de 31 milhões, o governo federal está bancando 24 milhões, o governo do estado está botando 7. Numa estrada estadual, não numa estrada federal. Pegar um município como Santa Teresa, por exemplo, que eu tive lá outro dia, onde acho que todo mundo viu aquela cena da prefeita de Santa Teresa falando da chuva e a ponte caindo. Aquela ponte foi reconstruída, a prefeitura reconstruiu a ponte. Eu fui na inauguração da ponte outro dia. A prefeitura fez a obra, mas quem mandou o dinheiro? O governo federal mandou o dinheiro e a ponte está reconstruída. Santa Teresa tem um orçamento de 22 milhões de reais por ano. O governo federal mandou 32 milhões de reais em 1 ano e meio para Santa Teresa. Né, por planos de trabalho que a prefeitura teve. Caxias foi muito afetado? Caxias foi afetada na zona rural. Na zona rural, principalmente, nós tivemos um bairro urbano muito, muito afetado, o bairro de Galópolis, inclusive com óbitos ali por avalanches, né? E na zona rural foi muito afetada, mas na zona urbana não, praticamente não. Né? Você acha que esse dinheiro que veio todo pelo Estado, ele está sendo bem utilizado? Porque agora a gente teve uma chuva recente de novo, e a gente vendo problemas em Canoas, as pessoas apavoradas, nos mesmos lugares em Porto Alegre, onde a água entrou, estava entrando de novo. Né? Não parece que estejamos ainda minimamente preparados para essa nova realidade do clima aí, deputado. Eu acho, Nando, que o Estado do Rio Grande do Sul, a partir de 2015, ele entrou numa visão ultraliberal de ir desconstituindo estruturas do setor público. Nós não temos mais uma Metroplan, né, como tínhamos no passado. Nós não temos mais uma fundação de pesquisa agropecuária, uma fundação zoobotânica, várias estruturas não temos mais. Nem a Fundação de Economia e Estatística. Não tínhamos mais agência de investimento. Tudo isso foi extinto ali no governo Sartori, o governo Leite no primeiro mandato foi nessa mesma batida. Agora, por exemplo, reconstruiu uma agência de investimento. Nós, inclusive, votamos favorável e aplaudimos a iniciativa quando veio a proposta para a Assembleia Legislativa. Com que equívoco extinguir a agência de investimento, atrair novos investimentos. Mas o Rio Grande do Sul perdeu inteligência. Quando eu digo inteligência, no sentido assim, estrutura pública, servidores com capacidade de planejamento, coisas do gênero. Né? Então tem pouco engenheiro, pouco arquiteto, pouco pessoal para fazer projeto. Eu acho que isso tudo nós estamos pagando um preço disso. Porque quando o secretário da Reconstrução, Pedro Capelupi, vem a público e diz que o cronograma para o sistema de proteção aqui de Porto Alegre, Eldorado, os municípios aqui da região metropolitana, vai ficar pronto só em 2031. Significa que é o seguinte, que vai ter um novo governador que não inaugurará isso. É só o que vem, vai vir um depois do Leite, e só o outro que vem depois do Leite que vai inaugurar. Esse cronograma não dá, esse cronograma tem que ser... Então, de fato, acho que tem o recurso, está colocado, o recurso está garantido, inclusive... 31. Né?
Só em 2031? É longe. Né? Eu tenho certeza que... Mais para mim que estou com 63, para mim 6 Imagina, anos é uma eternidade. Não, nós temos tem ponte que caiu em setembro de 2023. Setembro de 2023, nós estamos em julho. E 25? De 25. Faz quase 2 anos que caiu a ponte. Não começou a obra da ponte ainda. Em rodovia estadual. Por quê? Tem pouca estrutura no DAER, coisa e tal. Aí faz um projeto básico, aí faz uma licitação. Aí a empresa que ganha tem que fazer o projeto executivo para depois fazer a obra. Aí faz o projeto executivo, manda de volta para o DAER tem que examinar. Então demora para fazer o projeto básico, demora para examinar. Agora que estão dando ordem de início, quase 2 anos depois. Né? E eu tenho certeza que o secretário da pasta gostaria de mais agilidade. Com certeza. Né? Ele gostaria de mais agilidade. Agora, por que não tem essa agilidade? Porque essa história do Estado mínimo, o Estado que não faz concurso público, as pessoas vão se aposentando, o Estado que arrocha salário, põe o salário lá embaixo. Né? Imagina o seguinte, de 2015 até agora, a inflação acumulada dá mais de 70%. Quanto é que foi o reajuste que o funcionalismo teve? Teve um reajustamento geral de 6%, algumas categorias tiveram um aumento aqui, mas não teve mais, ninguém ganhou. Qual é a categoria profissional gaúcha da iniciativa privada que ficou 10 anos sem ter a reposição da inflação do salário? Não, privada nenhum. Pois é, mas no serviço público gaúcho... Professores ficaram... Mas imagina, os caras ficaram... Ante uma inflação de 70%, eles têm 6% de reajuste, 10% de reajuste, 12% de reajuste. Tudo isso cobra um preço. Então, quando chega num momento que tu precisa de uma estrutura pública para responder, que precisa fazer muito projeto, muita coisa, tu não tem gente. Tu tem gente que está matando cachorro a grito. Tem funcionário público que está endividado em crédito consignado, que foi tendo que fazer crédito consignado para pagar suas contas. Então, isso tudo afeta a vida das pessoas. Então, eu acho que nós estamos pagando o preço disso. Deputado, na Assembleia, a Assembleia fala da sua parte em termos de gestão econômica, de não extrapolar gastos. A Assembleia tem mais gastos do que precisaria para funcionar perfeitamente. Como é que o senhor vê isso? Então, a Assembleia, por lei, a Assembleia Legislativa poderia despender até 1,9% do orçamento. Nós despendemos 0,6%. Nós despendemos 1/3 do que a lei facultaria. Se você pegar a curva de gastos da Assembleia, ela é declinante. Mas esse dinheiro sobra ou é um dinheiro que não entra? Não, eu estou falando do que é gasto efetivamente. Sim, o que pode gastar é até X, foi gasto esse outro valor. Na proposta orçamentária já nem vem os 1,9%, vem menos. E sempre, todos os anos, ainda sobra alguma coisa. Com 6 dias de arrecadação, a Assembleia Legislativa custa para os cofres públicos o equivalente a 6 dias de arrecadação do Estado. Na Assembleia Legislativa não tem um gasto exagerado. O gasto mensal da Assembleia é 6 dias do Estado? Não, o gasto anual. Anual? Então realmente é insignificante dentro desse... Eu achei que era mensal, é anual. Não. É um gasto anual. O gasto anual é muito baixo. Eu digo, nós poderíamos, por lei, gastar 1,9%. Mas não é que está na lei que a gente tem que gastar, né? Sim. Não, afora o que a Assembleia está devolvendo. Se nós pegarmos de 2023 para cá, não, da pandemia para cá, de 2021 para cá, a Assembleia Legislativa repassou ao Poder Executivo mais de 100 milhões de reais. Por isso que eu estava perguntando se sobrava dinheiro e tal. Por causa da pandemia, por causa das enchentes, né, para compra de alimentos, enfim. Nós postergamos, Nando. A Assembleia é responsável por 2 prédios históricos do Estado do Rio Grande do Sul, né, que é o Memorial do Legislativo e o Solar dos Câmara. São 2 prédios históricos, tombados pelo patrimônio histórico. Eles são patrimônio da Assembleia. E nós temos que cuidar daquele patrimônio. O Solar dos Câmaras é um lugar belíssimo, tem que cuidar, a história. E nós temos o auditório Dante Baroni, que é um auditório que não serve só para a Assembleia. Lá acontecem espetáculos teatrais, musicais, congressos organizados por vários setores da sociedade gaúcha.
E o Dante Baroni também precisava de reformas. Eu já fiz show no Dante Baroni, deputado. Exatamente. Então, nós postergamos, a Assembleia Legislativa tinha que fazer reformas de todos esses espaços por conta da pandemia, das enchentes, etc. Postergou todas essas reformas, atrasou o cronograma de obras para repassar recursos ao Poder Executivo. Agora, esse ano nós estamos executando essas reformas, até porque senão cada vez fica mais caro. Tu sabe que cada vez que tu posterga uma reforma... Então nós estamos com a reforma do Dante Baroni, estamos com a reforma do Solar dos Câmara, né? Estamos com a reforma do Memorial do Legislativo. Esse ano a gente está finalmente executando tudo isso. Né? E mesmo assim, o nosso gasto é 0,6%, quando podia ser 1,9% do orçamento. O que o senhor quer deixar de legado assim, quando sair da presidência da Assembleia? Bom, nós escolhemos o tema da sustentabilidade. A Assembleia tentar contribuir para o debate da sustentabilidade, deixar um documento, um relatório, a partir do que nós estamos fazendo no Fórum Democrático de Desenvolvimento Regional, discutindo assim, há uma mudança do clima. Nos últimos 5 anos, nós não tivemos nenhum ano de normalidade climática, ou tivemos seca ou excesso de chuva. Isso trouxe prejuízos enormes para a economia gaúcha, para as famílias, para as pessoas, para o setor público. São bilhões de reais de prejuízo. Então nós temos que pensar também como é que a gente tem um processo de crescimento econômico com sustentabilidade ambiental. Esse é o debate que nós estamos fazendo. Como é que se dará a transição energética, quais as linhas de crédito, quais os financiamentos, quais as políticas públicas. Né? Tudo isso está sendo debatido através de vários eventos. Serão 9 seminários regionais em todas as 9 regiões funcionais do Estado. Já fizemos 3. Né? Acho que o Rio Grande do Sul tem toda a condição de ser um grande um Estado que, se ele fizer o que ele deve fazer, ele vai ser um Estado que se inserirá dentro de uma ideia de energia limpa, seja nos biocombustíveis, seja na energia eólica, seja em outras questões. Né? Não só no biodiesel, biocombustíveis, inclusive o combustível verde da aviação. Nós temos todo esse potencial e temos que fazer esse processo. Então esse é o debate que a gente está fazendo. Nós queremos deixar um documento consistente para levar para o governo do Estado, para levar para o governo federal, nas atribuições que cada um tem. O que for eventualmente projeto de lei que a Assembleia pode tomar iniciativa, também poderíamos tomar a partir do que for as conclusões. Até novembro a gente quer concluir esse processo. Né? E dentro da Assembleia também nós estamos fazendo isso. Nós criamos um comitê de sustentabilidade. A Assembleia Legislativa não fazia mais a coleta seletiva. Né? Voltou a fazer. O DMLU novamente está fazendo coleta seletiva na Assembleia. Estamos fazendo todo um programa para adesão do público interno, né, a destinação adequada dos resíduos. Em breve faremos anúncios importantes sobre a questão da energia elétrica da Assembleia Legislativa, que trará não só economia aos cofres públicos, mas também vai dar uma contribuição para a questão da sustentabilidade. Também no que diz respeito a veículos, a Assembleia já não tem assim quase veículos próprios, o que ela precisa de veículos, ela faz locação de veículos, porque não precisa fazer o investimento em capital. Sim, tem que estar com manutenção, tudo isso. Exatamente, né? Mas nós estamos fazendo mudanças ali, né? Então nós estamos discutindo com os outros poderes que também estão fazendo projetos de sustentabilidade, Poder Judiciário, Ministério Público, tem importantes iniciativas também, nós queremos nos associar a eles com o que eles estão fazendo, aprender com eles. Estamos fazendo o nosso público interno, na parte administrativa também atuando ali. Então nós queremos deixar esse legado da sustentabilidade. Porque no dia a dia ali, Nando, digo assim, o presidente ele tem que ser aquele que faz cumprir o regimento interno e faz cumprir a Constituição. Eu sou um deputado de oposição ao governador Eduardo Leite. Mas se o governador mandar um projeto de lei, eu vou processar esse projeto de lei de acordo com o que o regimento interno diz e o que a Constituição diz. E cabe ao plenário decidir. Né? Cabe ao plenário decidir. Né? Nós podemos... Eu posso ser de oposição ao governador, mas eu posso ter uma relação respeitosa com o governador e vice-versa. E eu acho que temos isso. Temos divergências, mas temos uma relação respeitosa. Né? Ano que vem é um ano de eleições. Como é que o senhor está vendo essa eleição? O que o senhor acha que vai ser a pauta prioritária, por exemplo, aqui no Estado? O senhor já pensou no seu futuro também na eleição do ano que vem?
O Lula já definiu, ele é o candidato nacional do Partido dos Trabalhadores. Aqui, o que o senhor acha que o PT está preparando? Bom, nós tivemos agora, no fim de semana que passou, a renovação das direções municipais, direção estadual, vão tomar posse agora dentro de poucos dias, e aí vai ser conduzido esse debate. Mas eu, particularmente, tenho defendido que o PT deveria procurar fazer uma aliança de centro-esquerda, conversando com partidos como o PCdoB, o PSOL, o PDT, o PSB, o Partido Verde. A partir disso, ver se não dá para ampliar também, né? Acho que nós temos bons nomes dentro do PT. O Edgar Preto foi candidato a vez passada, tem o Paim, que é senador, temos 7 deputados federais, o senhor não pensa 11 em deputados. Estado? Não tenho essa pretensão. Não tenho essa pretensão. Não é o que eu imagino no meu horizonte. Então nós temos nomes para propor, mas também os demais partidos têm nomes para propor. Sim. Acho que em todos esses partidos que eu citei, tem nomes importantes, pessoas com muita representatividade. Então, acho que a gente deveria procurar esses partidos, sentar com eles, discutir um programa comum e discutir depois uma chapa para disputar o governo do Estado do Rio Grande do Sul, dentro de uma visão de retomada de um governo que saiba fazer uma mediação melhor entre o papel do público e o papel do privado, né? O setor privado tem um papel importantíssimo, mas o poder público também tem um papel importante na indução do desenvolvimento econômico, né? Eu acho que o grande problema que eu vejo no governo do Estado atual é que ele não faz essa adequada mediação, né? Sim. Ele secundariza o papel do poder público, ele acha que o papel do poder público é, às vezes, inclusive um estorvo para o desenvolvimento. E talvez, às vezes, seja por aquilo que ele não faz, não por aquilo que ele poderia fazer, né? Mas isso é da natureza do debate político, enfim, são as correntes de pensamento. Eu acho que o Rio Grande do Sul precisa ter um governo que volte a recuperar a capacidade econômica. Nós perdemos espaço relativo, nós já respondemos por 7% do produto interno bruto brasileiro, hoje respondemos por algo em torno de 6%, às vezes até um pouquinho menos que 6%. Eu acho que isso já diz tudo, já mostra que tem algo aqui que precisa modificar. Está na reta final já, deputado. Fazer um pinga-fogo aqui rapidinho. Um político que lhe inspira. Acho que não tem um propriamente dito, acho que muitos, né? O Lula é uma pessoa que obviamente tem um papel importantíssimo, né? O Mujica, infelizmente se foi. O Mandela, infelizmente se foi, né? Um projeto que o senhor se orgulha de ter feito parte. Olha, eu me orgulho muito do que eu fiz como prefeito de Caxias do Sul e tenho um profundo orgulho do que a gente fez quando eu era ministro do Desenvolvimento Agrário. Muito. Fizemos muitas coisas positivas para o Brasil e para o nosso povo. O senhor diria assim rapidamente qual é o maior desafio do Rio Grande do Sul hoje? Crescer com sustentabilidade ambiental e social. Certo. Prefeitura, ministério ou assembleia? Onde é que foi mais difícil governar? São coisas diferentes, né? O legislativo, ele é menos pesado, né? Embora na presidência da Assembleia a gente tenha uma estrutura administrativa para tocar, né? A prefeitura, tem que tocar a prefeitura. Nós somos um país de dimensões continentais, então tu ser ministro num país do tamanho do Brasil também não é simples, né? Mas são coisas diferentes, cada uma com digamos assim, com desafios diferentes, né? O povo caxiense é muito exigente, Nando. Pelo amor de Deus. Eu sei. Muito exigente. Tem coisas que eu vou em algumas cidades, eu vejo assim, nossa senhora, como está mal a manutenção desse troço aqui na área urbana da cidade. Mas se fosse, e eu não vejo as pessoas reclamando, se fosse em Caxias, o pessoal estava botando a boca no trombone. Então o povo caxiense é muito exigente. Então é difícil ser prefeito de Caxias. Muito difícil, né? E como ministro de um país do tamanho do Brasil também, é um país muito grande, com muitas Acho que a gente imagina o tamanho. Quando assume um ministério, a gente vê que é muito maior. Grande, né? Uma lei que o Rio Grande do Sul precisa aprovar urgente. Uma lei que o Rio Grande do Sul precisa aprovar urgente. Eu acho que tem várias, né? Mas eu diria assim, eu acho que nós precisaríamos rever algumas flexibilizações que foram feitas em legislação ambiental.
Legislação ambiental. Perfeito. Bom, o senhor é um cara da agricultura familiar. Como é que você resumiria em uma palavra ou uma frase a agricultura familiar? É que vem, né, Nando? Eu sou um sujeito que sempre viveu no meio urbano, né? Quando eu fui convidado para ser ministro do Desenvolvimento Agrário, primeiro, a presidenta Dilma me conhecia como prefeito. Não, tu é gestor, eu preciso de um gestor. E outra coisa, eu conheço o que vocês fizeram lá na Prefeitura de Caxias, que tem uma agricultura familiar. Porque Caxias não é só indústria, tem um território grande, tem uma agricultura familiar bastante significativa. Então, tu conhece o ramo e... Bom, mas é lógico que lá eu tive a oportunidade de conhecer muito mais coisa, né? Então, como é que eu resumiria a agricultura familiar? Eu resumiria da seguinte forma. São pequenos proprietários rurais de uma grande agricultura produtora de alimentos para o mercado interno. O que não pode faltar no SUS? O que não pode faltar no SUS... Jamais pode faltar. Eu diria que é o controle social. Os usuários do sistema decidirem o que o sistema tem que apresentar para eles. Uma causa pela qual o senhor nunca vai deixar de lutar? Justiça e liberdade. Igualdade de condições para todas as pessoas. Direita ou esquerda, ainda faz sentido essa divisão? Eu acho que faz, né? Em geral, a esquerda quer ampliar as oportunidades, dar oportunidade e igualdade para todas as pessoas, reconhecendo que há desigualdades entre as pessoas. A direita, em geral, faz um discurso que é assim, não, é a meritocracia que define, mas não vê que o filho que nasceu em berço esplêndido tem mais oportunidades do que nasceu aqui na pobreza, né? Então, só o discurso da meritocracia, ele é um discurso que leva à perpetuação de desigualdades. Lá atrás, quando o senhor começou, o que o senhor hoje, né, na sua atual condição, na sua idade, presidente da Assembleia, diria ao Pepe Vargas de 30, 40 anos atrás, lá quando começou tudo isso? Não, a experiência, a gente vai acumulando experiência, né? Lógico que no início, assim, tu acha que as coisas são mais fáceis, né? Mas quando tu senta numa cadeira de um prefeito, de um ministro e coisa e tal, tu vê que também tu tem limites orçamentários, limites institucionais, limites, às vezes, de correlação de forças, né, políticas, enfim. Então, aquele voluntarismo mais da juventude, assim, achando que tudo é mais fácil, hoje eu compreendo que não era tão fácil assim, né? Que tem algumas dificuldades, tem alguns obstáculos a serem vencidos, né? E que também isso, às vezes tu ultrapassa um obstáculo, mas daqui a pouco ele aparece na frente de novo, né? Porque às vezes a gente supera determinadas situações e tu imagina que elas não vão mais a se apresentar e elas se colocam na frente de novo. Exemplo típico, a gente lutou para redemocratizar o país, para ter uma democracia, e quando a gente vê, daqui a pouco tinha uma turma querendo dar um golpe para botar uma ditadura de novo, que eu imaginei que isso a gente não viveria mais. A última que não está no roteiro eu ia fazer, mas acho que eu vou deixar, que era para saber se podia afirmar que o Juventude não será rebaixado esse ano, mas vamos esperar mais, né? Não, eu vou reafirmar o meu desejo. O desejo sim. Meu desejo é que ele não rebaixe. É lógico que, vamos lá, o Juventude tem o menor orçamento dos 20 clubes da Série A. É verdade. Então não é fácil. Acho que a direção lá faz verdadeiros milagres, né? Porque também, assim, tá, nós agora precisa reforçar o elenco. Tá, mas para reforçar o elenco precisa de recurso. Então nós reforçamos, vieram 5 novos jogadores, se eu não me engano agora, para compor algumas áreas que precisava dar uma reforçada, mas é evidente que esses 5 novos jogadores que vieram, eles não são 5 jogadores da primeira prateleira, que o Flamengo pode buscar, que o Botafogo pode buscar. Se é o prefeito de Caxias, eu preciso fazer isso, mas não tem recurso, como é que nós vamos fazer? Aí tu faz o que tu pode, né? Então, por isso que eu digo, acho que o Juventude é muito bem administrado, ele tem uma estrutura muito profissional, é o que faz com que ele seja um time que consiga estar ali na Série A. O Juventude, até tirando o Santos, que não é de capital, mas o Santos é uma instituição nacional, por causa do Pelé. O Pelé. Né? Então tem torcida em tudo que é canto. Acho que tirando o Santos,
Eu creio que o Juventude é o time que não é de capital de estado que mais tempo tem na Série A brasileira. Eu acho que sim. Eu acredito que deve ter mais que o Criciúma, deve ter mais que a Ponte Preta, O Guarani deve ter também. mais que o Guarani de Campinas, também acho. Né, do que a Chapecoense, porque todos os demais são de capitais. Verdade. Deputado, muito obrigado. Eu imagino que se manter em forma com tantos convites de festas e tal para presidente da Assembleia não é fácil, né? Porque é festa disso, é festa daquilo, é festa da maçã, é festa da vergamota, é festa não sei do que, tem que estar em todas, né? Mas eu tô com sobrepeso. Eu tô com sobrepeso. Não, mas daí sair da presidência melhora, diminui o número de festas. Eu acho que sim, com certeza. Tá, muito obrigado. Nando, prazer. Prazer, viu? Muito obrigado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, foi o nosso convidado no primeiro RS Play Entrevista, aqui no canal 524 da sua Claro TV. Muito obrigado pela companhia de todo mundo e a gente se vê.